Boa tarde, boa noite, bom dia, conforme o horário que estejam assistindo esse vídeo. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira, falando sobre Umbanda. Não esqueçam de curtir este vídeo, compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo, bem como se inscrevam no canal. Cliquem no sininho para quando eu colocar novos vídeos, vocês sejam notificados, né? Sejam avisados do novo conteúdo, não é isso? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre as entidades que se manifestam na Umbanda. Na realidade, vamos fazer uma série de vídeos explicando cada uma das entidades que se apresentam nos terreiros de Umbanda. Temos que ter em mente que as entidades que se manifestam nos terreiros de Umbanda são espíritos de pessoas que desencarnaram e chegaram a um ponto de evolução espiritual que não encarnam mais. Assim sendo, para continuarem essa jornada, essa evolução espiritual, que não é exclusiva dos encarnados, tem que prestar a caridade, pois é a única forma de continuarem evoluindo. Desta forma, passam então a trabalhar juntamente com os médios, utilizando-se do corpo dos mesmos e de seus fluidos vitais para fazer o atendimento nos terreiros de Umbanda. Vamos falar sobre os pretos e pretas velhas, os queridos vovozinhos e vovozinhas da Umbanda. Vem comigo, eu te explico, não sai daí. Não esquece de deixar o seu joinha. Vamos lá, quem são os pretos velhos? Nós sabemos, isso não é novidade alguma, que vários negros foram trazidos para o Brasil e foram escravizados, sendo sujeitos aí a todo tipo de humilhação, tortura e tratamento degradante. Muitos acabavam morrendo por exaustão, ou mesmo em decorrência dos maus tratos que foram submetidos. Depois de mortos, passaram a surgir em lugares adequados, principalmente nos terreiros de Umbanda, onde tem grande sabedoria. Nos ensinam a paciência, a resiliência, a saber enfrentar as dificuldades e a fé nos dias melhores. Nos ensinam que o espiritual é mais importante do que o material, que somos apenas mera passagem nesse plano, de modo que devemos prestar a caridade a todos que necessitam. E isso é importante, sem qualquer distinção, seja de raça, de cor, de sexo, de orientação sexual ou mesmo de religião. Afinal, os pretos velhos foram escravizados, foram submetidos a toda sorte de discriminações, pois entendiam os senhores do engenho que os negros não eram dotados de alma. Vejam isso, que absurdo, não é verdade? Não tinham alma, era um corpo sem alma. Imaginem ao absurdo, as conclusões absurdas que chegaram as pessoas no tempo da escravidão. As entidades que se apresentam como pretos e pretas velhas prestam a caridade indistintamente. Se apresentam com a fala mansa, calma, passiva, são muito amorosos e dão conselhos extraordinários. Apresentam aí uma forte carga religiosa católica. Se referem a Nossa Senhora, a Jesus Cristo, usam o crucifixo, denotando aí uma forte influência do catolicismo na Umbanda. Como já havia mencionado isso em vídeos anteriores. Abençoam
os pretos velhos abençoam, são rezadeiros e benzedores. São verdadeiros sábios, isto é preciso ser dito, no que diz respeito à manipulação de ervas e o que marca aí o traço forte característico da Umbanda ligada à pagelança dos índios. As curas também por ervas, é muito próprio também do candomblé e dos cultos de nação. Né? Como nós falamos, a Umbanda ela se utiliza, né, desses conceitos todos, tanto do culto de nação, como do espiritismo, como da pagelança dos índios. Usam o branco ou preto e branco. Estas, meus irmãos, eram as cores usadas quando os pretos velhos, almas de escravos, eram obrigados a usar. Então, o escravo era obrigado a usar o preto e branco ou o branco. Não havia roupas coloridas para os escravos. E quando os pretos velhos, então, baixam nos terreiros, usam a roupa branca ou a roupa preta e branca, xadrez preto e branco, em sua maioria. As cores também estão ligadas à linha de trabalho, que é a linha das almas benditas, como é conhecida aí a corrente dos pretos velhos, bem como a orixá Obaluayê, Obá, que é o rei, Luayê, Aê é terra, então é o rei da terra, que possui aí outras denominações como Omolu, Chapanã e Sapatá. Esse orixá é o responsável pelas doenças, mas também pelas curas. É o responsável pelo encaminhamento dos espíritos dos mortos, quando ocorre o desencarne, para que possam então fazer tranquilamente a passagem e continuar a missão no mundo espiritual. Vale dizer, se preparando para uma nova encarnação, ou mesmo se possuírem esses espíritos evolução suficiente para isso, se agregar a uma falange de espíritos para trabalhar, juntamente com o médium, prestando a caridade aos irmãos encarnados. O Baluayê é a transformação, representa a passagem da vida material para a vida espiritual, representa a mudança para algo melhor. Observe-se que a oferenda mais utilizada para esta entidade é exatamente a pipoca, conhecida pelos africanos como deburu, ou seja, o milho que é aquecido e se transforma em uma linda flor, ou seja, as chamadas flores de Omolu. A pipoca também no candomblé, como na Umbanda, é utilizada em rituais de descarrego para desagregar as energias negativas, como de cura, já que é fortemente ligada a este orixá e à corrente dos queridos pretos velhos. Os pretos e pretas velhas carregam uma guia, ou seja, um colar feito com uma sementinha cinza, né, conhecida como lágrima de Nossa Senhora, que tem em seu interior uma palha. Olhem que isso tem um forte simbolismo, já que esta guia está ligada ao orixá Obaluayê, que também é conhecido como o Senhor das Palhas, sendo aí suas vestimentas, né, aquelas palhas da costa, conforme vocês podem observar da figura que ilustra o nosso canal. Esta palha seria usada para esconder as feridas da varíola, doença que o teria acometido desde criança. Mas o que tornou o Senhor da cura foram essas feridas do seu corpo que saltaram e se transformaram em pipoca, quando suas palhas foram sopradas por Inhansã, também conhecida como Oiá, né? Que é a Senhora dos Ventos. Ela
orixá dos ventos, conforme ensinam os itãs africanos. Vejam, meus irmãos, que na Umbanda tudo tem fundamento, razão pela qual é preciso estudar mais e mais. Não há fim para quem se dedica a esse estudo, sendo que devemos ter sempre em mente que nunca saberemos tudo. Podemos aí viver umas 10 vidas, umas 10 encarnações, e mesmo assim a gente não vai saber tudo a respeito da espiritualidade, a respeito da Umbanda. Os pretos velhos são homenageados na Umbanda no dia 13 de maio, que é a data em que foi assinada a Lei Áurea, ou seja, da libertação dos escravos. A maioria dos pretos e pretas velhas fumam cachimbos, os quais são utilizados como defumadores para remover os miasmas astrais e as energias deletérias do consulente. Como foi dito em vídeo anterior, o fumo tem uma função importantíssima na Umbanda. É instrumento de trabalho das entidades e não para mero deleite. É utilizado de forma sagrada e não porque o espírito é um viciado em tabaco. Muitos pretos e pretas velhas utilizam a pemba, que é um pequeno giz branco feito de calcário, ou mesmo pó de pemba, que é a pemba ralada, a qual é utilizada de forma magística e serve também para abençoar e para a limpeza espiritual do consulente. A mesma pemba aqui mencionada é utilizada não só pelos pretos velhos, mas por todas as entidades que riscam seus pontos. Riscar ponto é fazer os desenhos com os quais nós podemos identificar que entidade é aquela e em que energias, ou seja, quais energias e quais orixás ela trabalha. O ponto riscado é uma verdadeira assinatura da entidade. Ela aí, constando nesses desenhos, ela representa os orixás aos quais está ligada e, evidentemente, a sua forma de trabalho. Disse orixás, meus irmãos, de propósito, pois é importante que nós esclarecemos este ponto. Todos os pretos e pretas velhas que compõem a linha das almas estão ligados ao Baloaê, ok? Muito bem, mas será que é só o Baloaê ou tem mais alguém? É importante dizer que tanto os pretos velhos como outras entidades estão ligados a um orixá principal, que representa aquela linha de trabalho, mas estão ligados a outros orixás, já que cada entidade é única, é um espírito desencarnado e por esta razão tem uma identidade única, que não se confunde com outra. E não se confunde com outra entidade, que inclusive carrega o mesmo nome. Assim, no mesmo terreiro, vamos encontrar, por exemplo, dois pais Joaquim da Angola, pretos velhos, ou dois caboclos, Pena Branca. Tanto os pretos velhos como os caboclos, embora carreguem o mesmo nome, apresentam semelhanças, mas não são entidades iguais. Possuem características próprias, específicas e forma de trabalho também própria. Meu nome é Marcelo Pereira. E quantos outros Marcelo Pereira existem no Brasil? Vários, mas não são iguais a mim, nem eu igual a eles. Possuímos aí características próprias que nos tornam individuais. O mesmo ocorre aí com as entidades que possuem a sua individualidade, não se confundindo uma com a outra. Muito embora tenham características semelhantes, carregam o mesmo nome, mas não são iguais.
Mas uma coisa importante precisa ser esclarecida. Todos os pretos e pretas velhas foram pretos e pretas velhas escravizados quando encarnados? O que vocês acham? Será? A resposta é negativa, pois nem todos os espíritos que se apresentam como pretos velhos e pretas velhas foram, em alguma encarnação, escravos. Podem ter tido uma vivência carnal, como padres, como médicos, como juízes, etc. Mas, por que então se apresentam como pretos velhos? Meus irmãos, isto é chamado de arquétipo da entidade, ou seja, a forma como ela se apresenta, a linha de trabalho que ela se agrupou no astral para prestar a caridade. Não sabemos como isso se dá, evidentemente não. Se por determinação superior, se são escolhidos para agrupar numa linha de trabalho, ou se eles mesmos escolhem para trabalhar nessa linha de trabalho. Lembre-se, meus irmãos, que no vídeo que gravei a respeito da origem da Umbanda, Zélio Fernandino de Moraes incorporou um caboclo índio brasileiro, sendo que um médium que era vidente viu claramente restos eclesiásticos, ou seja, da sua última encarnação, daquele espírito que estava ali se apresentando, onde ele pôde ver que se tratava de um padre chamado de Gabriel Malagrita, ou seja, era um padre, na sua última encarnação tinha sido um padre, estava naquele momento se apresentando como um caboclo, tá certo? Então isto ilustra bem o que eu estou falando. Uma coisa é arquétipo, é claro que muitos pretos e pretas velhas que baixam nos terreiros, em algum momento este espírito pode ter tido uma encarnação como preto e preta velha escravizado, mas não necessariamente. Os pretos e pretas velhas representam a humildade, a força de vontade, a resignação, a sabedoria, o amor e a caridade. São um ponto de referência para todos aqueles que necessitam. Eles curam, ensinam, educam as pessoas e espíritos sem luz. Eles jamais têm raiva ou ódio pelas humilhações, atrocidades e torturas que foram submetidos no passado. Com seus cachimbos, fala pausada, tranquilidade nos gestos, eles escutam e ajudam aqueles que necessitam, independentemente da cor, da idade, do sexo, religião, orientação sexual. São desprovidos de qualquer discriminação, de qualquer preconceito. Por esta razão, se você for falar com um preto velho, tenha humildade, saiba escutar, não queira milagres, ou que ele resolva os seus problemas em um passe de mágica. Devemos entender que qualquer solução depende principalmente da reforma íntima. Depende muito mais do consulente de mudar os seus hábitos, que não lhe trazem bons resultados, vale dizer, mudar o seu padrão vibratório. Os pretos velhos são excelentes conselheiros, mostrando a vida, os seus caminhos, são psicólogos amigos, confidentes e mentores espirituais. Com suas mirongas, desmancham trabalhos negativos e influências de espíritos obsessores. Eles aliviam o fardo espiritual de cada pessoa, fazendo com que ela se fortaleça espiritualmente. Se a pessoa se fortalece e cresce, consegue carregar mais comodamente o peso dos seus sofrimentos. Ao contrário disso, se ela se entrega ao sofrimento, ao desespero, enfraquece e sucumbe por terra pelo peso que carrega.
Então, cada um pode fazer com que o seu sofrimento diminua ou aumente, de acordo com como encare seu destino e os acontecimentos da sua vida. Esta é a verdadeira história do copo meio vazio ou meio cheio. Para aqueles que são otimistas, o copo está meio cheio, já que sabem tirar o melhor da vida, em que pese as dificuldades que se apresentam, evoluem, aprendem com os seus próprios erros. Já os pessimistas, o copo estará sempre meio vazio. Encaram tudo com problemas, erram e seguem errando e sofrendo, claro, as consequências dos seus próprios erros. Vamos pensar um pouco? Como é que é a minha conduta? Será que eu estou mais para o copo cheio, para o copo vazio? Como é que eu estou isso? Sabedoria de Preto Velho nos ensina como encarar as adversidades, vencer as dificuldades e prosperar no sentido mais amplo da palavra. Pois prosperidade, meus irmãos, não é só material, não é só na família, na empresa, na sociedade, mas acima de tudo, a prosperidade espiritual. Os pretos velhos usam como bebida normalmente o café preto, quase sempre sem açúcar, o vinho tinto e o vinho moscatel. São homenageados na segunda-feira, mesmo dia que é dedicado à homenagem ao Orixá Obaluaê. A saudação aos pretos velhos é adorei as almas. Alguns pretos velhos usam bengalas ou cajados. A forma de incorporar dos pretos velhos é compactada, sem dançar nem pular. A vibração começa com um peso nas costas, uma inclinação do tronco para frente, com os pés firmados no chão. Se locomovem com dificuldade, com passos vagarosos, mas cadenciados. Normalmente atendem sentados em seus banquinhos ou mesmo um toco de uma árvore, permanecendo curvados durante a consulta, em sinal de humildade e profunda sabedoria. Essa simplicidade, meus irmãos, se expande tanto na sua maneira de ser como de falar. Usa um vocabulário simples, sem palavras rebuscadas. Suncê já falou com o nego velho? Suncê sabe o que eu estou falando então. Citamos aqui alguns exemplos de pretos e pretas velhas. Pai Jucá ou Jacó, Pai Cambina, Pai Cipriano, Pai João do Congo, Pai José da Angola, Pai Benguela, Jerônimo, Guiné, Joaquim, etc. Vovó Maria Conga, Vovó Cambina, Vovó Ana, Vovó Maria Redonda, Vovó Catarina, dentre outras. Bom, em linhas gerais, meus irmãos, era isso que eu tinha para esclarecer a vocês a respeito desta linha de trabalho maravilhosa que é a linha dos pretos velhos e da nossa querida e amada Umbanda. Não esqueçam aí de curtir o nosso vídeo, de compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo. Não é verdade? O conhecimento, como digo no canal, é o único caminho para desconstruir o preconceito. Só com o conhecimento, as pessoas conhecendo e sabendo efetivamente como é a verdadeira Umbanda, é que nós podemos então remover esse preconceito que existe até hoje. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que vocês sejam notificados quando eu subir um novo vídeo. Que Oxalá nos abençoe. Adorei as almas.